Vamos começar agora a coletiva de imprensa com a assessora da FOCAC, Marina Medrado. Por favor, primeiro que você fizer a primeira pergunta. Qual o seu nome, seu veículo? Renan Daniel Carlos. O que serão baseadas as relações americanas quando o petróleo acabar ou quando ele for substituído por outra fonte? Bom, a China tem um acordo com a África de permanecer com as indústrias na África, mesmo quando os recursos naturais acabarem. Porque se não houvesse esse acordo, a África estaria à mercê da China. E eles não querem essa dependência. Gostaria de fazer a próxima pergunta. Seu nome e seu veículo, por favor. Meu nome é Rafaela, eu falo da revista Carta Capital. Queria saber o seguinte, a gente sabe que os países africanos são muito diferentes entre si, né? Cada um tem a sua peculiaridade. E se eles realmente são tão diferentes entre si, por que as negociações com a China no âmbito da União Africana seriam vantajosas? Considerando que cada um tem uma especificidade, tem uma particularidade, então por que seria vantajoso? O principal foco do fórum é a União Africana. Então eles não consideram as características de cada um nem a economia de cada um, porque como a África no todo ela tem uma economia muito fraca, com exceção de alguns países, eles focam essa negociação com a China, que é uma grande potência. Vamos fazer a próxima pergunta. Gabriele, da Folha de São Paulo. E assim, quais são as reais responsabilidades e obrigações da China com os países africanos no que se refere às questões internas de cada país? Esse é um foco que está sendo bastante debatido no fórum. A China se posiciona contra isso porque ela tem as suas indústrias, tem certas responsabilidades, mas o investimento que deve ser feito na África é de responsabilidade dos governos africanos. Então ela se abstém dessas responsabilidades, apenas mantendo as indústrias. O investimento em educação e saúde ou em alguma outra coisa é responsabilidade do governo africano. Gostaria de fazer a próxima pergunta, por favor. Rafaela da revista Carta Capital. Eu queria saber se não tem nenhum país africano, nenhuma minoria que gerou alguma polêmica durante a reunião com alguma demanda que fugiria um pouco das demandas já existentes na União Africana com a China, que você está falando dessa questão de não se levar em conta as peculiaridades, mas tem algum país que está demandando algo novo que até então não existe acordo? A maioria não, mas existem alguns países pequenos que apoiam a China exatamente porque eles não têm uma economia independente. Por exemplo, a Somália. Eles apoiam diretamente a China porque se houvesse uma igualdade entre as economias, por exemplo, a taxação, que eles estão, é um ponto que eles estão discutindo, entre as economias dos países mais ricos africanos e os mais pobres seriam esmagados. Assim. Então, tem alguns países africanos sim defendendo um pouco da China. E qual seria a posição dos países mais ricos africanos em relação a essa demanda das minorias? Bom, eles defendem o todo, e como as minorias não são algumas partes, e alguns acordos favoreciam sim as minorias e os países mais ricos, eles continuam firmes na posição de defender o todo. Nós estamos encerrando o nosso tempo, mas eu gostaria de fazer alguma outra pergunta.